Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudar com os irmãos o último texto do pastor Samuel Mouta, cujo nome é Filhos que Honram os Pais. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e é um devocional que tem uma meditação diária para cada um de nós, baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo é o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Samuel Mouta, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, este esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, estudando a tua palavra, aprendendo mais de ti. Que o nosso coração se alegre, que nós possamos reconhecer a importância da nossa liberdade religiosa. Obrigado, Jesus, ensina-nos, é o que te pedimos, em teu nome. Amém. Meus irmãos, então essa é a última série de estudos sobre o Salmo 127, escrito pelo pastor Samuel Mouta. Nós já lemos o Salmo 27 na versão transformadora, na nova tradução da linguagem de hoje, na nova versão internacional. Lemos também na Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC. Lemos na versão mensagem, na tradução mensagem, e hoje nós vamos ler aqui esse texto na tradução do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá bom? Então vamos ler o Salmo 127. Opa, eu fechei aqui, ó, irmãos. Vamos lá. Salmo 127. 119, 124. Vamos lá. Salmo 127. Diz assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Amém? Bem, irmãos, então vamos lá. Filhos que honram os pais. O versículo que o pastor Samuel Mouta escolheu é o versículo 5, que diz: não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ora, a gente precisa lembrar qual é o princípio da honra, daquela época, e resgatar para os nossos dias o que é honra, Temos que pensar nisso, especialmente a honra da nossa família, principalmente em relação aos filhos honrarem os seus pais. E o que acontece? Salomão apresenta aqui uma imagem interessante dos filhos, porque naquela época as coisas se resolviam nas portas da cidade, Então, se tinha uma demanda, ia lá para a porta da cidade e os juízes então iam julgar. Inclusive, assim, quando eles faziam um negócio, eles tiravam uma sandália e davam, como prova de que eles tinham dado aquela palavra. Então, o que acontece? Tinha lá uma pessoa que ia julgar aquela causa, e o salmista faz a gente lembrar disso, que se o homem tivesse muitos filhos, a hora que ele ia apresentar uma demanda, a hora que ele ia pedir alguma coisa, a hora que ele ia discutir alguma coisa com os juízes, o que acontece? Os filhos iam todos lá, eles eram em grande número e apresentavam segurança para o pai, Por quê? Porque ele estava enfrentando os seus inimigos naquela espécie de tribunal primitivo,
E aquele mundaréu de filhos dava respaldo para aquele homem, né? E aí os inimigos iam pensar duas vezes antes de qualquer investida ou antes de fazer mal para aquele homem, pai de muitos filhos, né? Então a gente vê da palavra de Deus que a honra que os filhos, a diferença que os filhos têm em relação aos pais agrada demais a Deus. Esta honra traz bênçãos sobre pais e filhos. Pais e mães idosos que são bem cuidados por seu filho são motivo de alegria e bênção para todo mundo, né? Eu sou uma pessoa idosa e eu, assim, sou muito bem tratada pelo meu filho. E isso faz com que meus amigos e meus familiares todos se alegrem junto comigo, né? Porque tudo aquilo que eu peço para o meu filho, ele tem a maior boa vontade em fazer. E assim também eu fiz com a minha mãe, até que ela falecesse. Então, a gente tem esse privilégio, né? Mas tem pessoas que ficam esquecidas, né? São idosas e ficam esquecidas, abandonadas pelos seus filhos. É uma situação tão difícil isso, tão triste, né? Por quê? Porque os filhos têm tantos afazeres, tantos compromissos, que não dão a esses pais a honra que eles merecem, nem os cuidados devidos. Às vezes a pessoa fala, eu não tolero meu pai, ele é chato, eu não tolero minha mãe, ela é chata. Mas assim, nós temos que ter essa deferência, honrar os nossos pais, né? Enquanto eles estão por aqui, porque ainda que eles não pensem como a gente, o Senhor manda que nós honremos os nossos pais, né? Se os filhos adultos cuidarem e honrarem seus pais idosos, o que vai acontecer? As crianças vão aprender com eles e vão repetir a mesma coisa no futuro. Agora, se o exemplo for ruim, as crianças também aprenderão a serem ruins com os idosos. E eu me lembro aqui das pessoas do Japão, né? Eles têm um respeito em relação aos idosos que é uma coisa assim invejável, né? Nós temos que aprender com eles. E aqui o pastor Samuel Mouta conta que o pai dele já morreu, né? Já está com o Senhor. Mas a mãe não, a mãe está com ele, cheia de saúde e está viva assim. Ele deseja honrar a mãe dele de todo o coração, cuidar dela de modo que ele possa assim alegrar o coração de Deus. E isso é um exemplo para nós também, né? E ele diz assim que ele sabe que os filhos dele olham para ele e veem como ele trata a avó. E essa atitude que ele tem com a mãe dele faz com que sirva de exemplo para os filhos dele. Então você também tem que pensar nisso. E isso me faz lembrar de uma história que eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, mas que é bastante interessante. Havia um casal com uma criança de 5 anos, 4, 5 anos, que resolveram acolher o pai, né? O pai do menininho resolveu acolher o avô do menininho na casa dele. E assim, o avô bastante idoso, trêmulo, as mãos, né, não seguravam as coisas bem. Então, na hora da refeição, sempre este homem, porque tremia as mãos, ou ele derrubava o leite, ou as ervilhas pulavam pela mesa, enfim. E essas pessoas, esse casal, não tinham paciência com esse senhor idoso, né? E ficavam reclamando, aí, derrubou de novo, não sei o que lá. E não tem modos para comer, olha que coisa chata. Enfim, e tanto este homem derrubou as coisas na hora da refeição, que os pais resolveram colocar o avô numa mesinha à parte lá na cozinha. Então ele ficou num cantinho. E como assim era muito comum ele derrubar o prato por qualquer motivo que fosse, eles acabaram passar a servir esse senhor idoso, o avô do menininho, numa tigela de madeira, para que ele não quebrasse mais, né? E ele ficava lá e invariavelmente, quando se olhava para aquele homem lá comendo sozinho, enquanto a família estava comendo na mesa principal e ele lá naquele cantinho, ele se olhava para aquele velhinho e ele estava lá com os olhos cheios de lágrima,
porque apesar de ele estar no meio da sua família, ele estava abandonado. Aí um belo dia, né, assim foram muito tempo, né, o velhinho comendo sozinho no cantinho lá com a sua tigelinha de madeira. E um belo dia, a criança lá de 4, 5 anos estava bastante entretida fazendo alguma coisa, e o pai docemente chegou para a criança e falou assim: filho, o que você está fazendo? Ele falou assim: ah, papai, eu estou aqui fazendo uma tigela de madeira para você e outra para a mamãe, para quando vocês ficarem velhinhos, né, já terem a sua tigelinha de madeira para comer lá no cantinho da cozinha. Então, na hora aquele casal se sentiu impactado e percebeu o mal que eles estavam fazendo, né, dando um péssimo exemplo para o filho, e perceberam que estavam pecando, né. Então eles resolveram pedir perdão para o pai e recolocá-lo na mesa. E a partir daquele dia passaram a tomar café da manhã, almoçar e jantar, os 4 juntos, e ninguém mais se importou se aquele idoso deixava a comida cair fora do prato, se ele quebrava os utensílios ou derrubava o leite. Daquele dia em diante eles entenderam que o exemplo a ser dado era um exemplo de compaixão, de amor e de honra. Então, irmãos, é isso. Nós temos que pensar nisso também, né? Que tipo de exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Meu, nosso manancial termina assim, ó: aproveite para honrar seus pais enquanto eles estão com você. Amém? Agora eu me despeço, né? Eu vou terminar aqui dizendo que o abraço, ó, é um encontro de 2 corações, e é por isso que eu vou deixar aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que os filhos devem honrar os pais, o abraço vai dar super certo. E assim, quero lembrá-los sobre o que diz o Salmo 73, 26, onde está dito que Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E esse é o nosso tema para 2023. Nós vamos nos lembrar disso todos os dias. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é: confia em Jesus.